Olá, eu sou o André Cavalcante, vou fazer esse vídeo aqui especificamente para o pessoal do CHEM, que está nesse momento fazendo disciplina de de finanças públicas e orçamento, e que precisa fazer algumas reflexões, e o Tenente Coronel Cavalcante, da turma de 98, pediu para eu ajudá-los, né, nessa reflexão. Eu vou falar um pouco sobre esses três aspectos que foram colocados para essa reflexão, e aí vocês utilizem essa reflexão da maneira que vocês acharem melhor. Lembrando que isso são perspectivas acadêmicas e técnicas baseadas em conceitos teóricos de economia e de finanças públicas, tá bom? Bom, a primeira dessa questão, ela descreve o seguinte: a política fiscal restritiva adotada pelo governo do Brasil nos últimos anos, inclusive com a criação da PEC 95, visando estipular teto para os gastos públicos, busca reduzir e combater os déficits fiscais que, no longo prazo, podem ser prejudiciais para as finanças públicas, repercutindo, inclusive, em todas as áreas da economia e sociedade brasileira. Neste sentido, disserte brevemente sobre os prós e contras dessa estratégia de gestão de gastos públicos no que tange ao desenvolvimento sustentável. Muito bem. Para entender um pouco essa questão, entender a que se refere essa questão e chegar na última parte dela, que é dissertar sobre os efeitos da PEC ou dessa política fiscal restritiva no que tange ao desenvolvimento sustentável do país, primeiro é importante entender o que é uma política fiscal, passar pela PEC 95 e depois a gente chega na resposta, tá bom? Vou tentar ser breve. Política fiscal. Política fiscal é uma das formas de política econômica. Legal? Política econômica são os meios que o Estado tem de resolver problemas de crescimento, desenvolvimento, emprego, inflação, dentre outras coisas. Tá? Esses problemas são resolvidos por meio de política fiscal, política monetária, política cambial e etc. A política fiscal é quando o governo tenta resolver esse tipo de problema a partir das suas próprias finanças. E as finanças do governo as finanças do governo estão baseadas em dois aspectos principais: na captação de recursos por meio de tributos, né, principalmente por meio de tributos, e na alocação desses recursos, que são as despesas públicas, que são alocadas em devolver à população bens e serviços que a população demanda e que a população necessita. E como o governo resolve problemas de crescimento econômico, de inflação e de emprego a partir de políticas fiscais? Existem duas formas de pensar a política fiscal. Existe uma forma que pensa que a melhor maneira de fazer a gestão da política fiscal é a maneira expansionista, anticíclica, que é a forma heterodoxa de olhar a economia. O que é olhar a macroeconomia, né, que trata dessa política fiscal? E o que diz essa forma de econômica? Ela diz o seguinte: olha, o governo precisa expandir os seus gastos em momentos de crise, porque expandindo os seus gastos, eu vou fazer com que se aumente a renda da população. Eu vou por exemplo, construir uma estrada, o governo resolve construir estrada. Quando ele resolve construir estrada, ele faz uma licitação, contrata a empreiteira contrata trabalhadores, compra máquinas, a fábrica de máquinas contrata trabalhadores para produzir aquelas máquinas, aquelas pessoas que foram contratadas para construir aquela estrada passam a ter uma renda maior, que passam a consumir no supermercado e passam a consumir na loja de roupa, e essa loja de roupa contrata pessoas e tal, isso você gera um círculo virtuoso e você faz com que toda a população aumente a sua renda. Então, o gasto do governo aumenta a renda da população. O aumento de renda da população gera demanda, uma demanda agregada em toda a economia. Essa demanda agregada produz crescimento econômico e produz emprego. A partir daí eu gero poupança, e essa poupança da economia gera novos investimentos, que gera novos empregos, e aí o ciclo virtuoso passa a andar sozinho sem a necessidade do governo investir. Esse tipo de política ele é muito bom, mas no final esse crescimento gerou um déficit público, ok? Esse déficit foi uma dívida pública. A dívida pública precisa ser paga. E como é que se paga dívidas públicas? A dívida pública só se paga por meio de tributos, né? Por meio de impostos.
As pessoas que acreditam nesse modelo de economia, elas vão dizer o seguinte, olha, com o aumento natural da economia, com o crescimento econômico, a economia vai ter mais receita, vai ter mais renda e com isso há um aumento natural da arrecadação de tributos por parte do governo. Então, naturalmente, o governo vai lá na frente ter receita suficiente para cobrir as suas dívidas, ok? Então isso é uma forma de pensar a economia. A outra forma de pensar a economia, que é a forma mais próxima do que os liberais pensam, é o seguinte, olha, o déficit só gera dívida e dívida precisa aumento de tributos. E aumento de tributos retira dinheiro dos consumidores finais e tirando dinheiro dos consumidores finais eu diminuo, né, a renda disponível para gastos e isso faz com que a economia entre em depressão, porque diminuindo os recursos eu não tenho demanda, as empresas não produzem, as empresas não produzindo geram desemprego, enfim. Eu tenho uma série de problemas decorrentes disso. Vejam que há duas formas de olhar a mesma situação. O gasto público, alguns economistas acreditam que ele é positivo e os gastos públicos, outros economistas acreditam que ele é negativo. Nós vivemos em que situação atualmente? Nós vivemos a situação desde o fim do governo Dilma, com a ascensão do governo Temer, em que economistas liberais passaram a gerir o Estado e acharam e passaram a implementar uma política em que se acredita que os gastos públicos são prejudiciais. Por isso, uma série de reformas, uma série de mudanças. E dentre essas reformas e essa mudança, a principal delas é a Emenda Constitucional 95. O que diz a Emenda Constitucional 95? A Emenda Constitucional 95 diz o seguinte: os gastos públicos, eles só podem ter aumento de um exercício para o outro, ou seja, de um ano para o outro, se porventura, ou no máximo, no valor da inflação do ano anterior. Então, se eu tive uma inflação de 1%, o crescimento do gasto público para o ano seguinte será no máximo de 1%. Ok? Isso previsto numa emenda constitucional para 20 anos. Tá? Isso, de maneira resumida, foi o que disse a Emenda Constitucional 95. Lembrando que o Temer, quando criou essa emenda, o governo do Temer, quando criou essa emenda, ele criou de maneira que ela fosse sendo iniciada de maneira paulatina. Então, ela passa a vigir de maneira efetiva só em 2020. Em 2017 teve um percentual, em 2016 teve um percentual estabelecido, em 2017 cresceu um pouco, 2018 um pouquinho mais, 2019 um pouquinho mais, e 2020 começa efetivamente uma restrição maior, mais séria, mais brusca, né? E aí só o valor da inflação do ano anterior. Muito bem, isso é uma política liberal em que acredita-se que o gasto público não deve existir, deve ser o menor possível, não deve haver déficit público e com isso aumentar a confiança da economia. Qual o efeito disso na economia? Pensem bem. Se o governo só pode investir, no máximo, a inflação do ano anterior, por 20 anos, significa dizer que nos próximos 20 anos eu não terei, o governo não terá, o Estado brasileiro não terá investimentos necessários para acompanhar o crescimento vegetativo da população. Porque a população cresce mais do que a inflação do ano. E a gente está vivendo um processo, né, em que o não crescimento econômico gera uma inflação baixa. Nossa inflação baixa, ela não decorre de uma estabilidade econômica. A nossa inflação baixa decorre da renda da população que não está crescendo. A renda não cresce, a população em crise tende a manter dinheiro, a não gastar. Então a tendência na crise é que não se gaste e não se gastando há uma inflação baixa. Né? Então nossa inflação baixa, ela não é um fato positivo, ela decorre de um fato negativo, que é a falta de crescimento. A falta de crescimento, inclusive, da demanda. Então, nós continuaremos com a inflação baixa enquanto houver crise, e enquanto houver crise, há uma redução na arrecadação do Estado. Enquanto mais redução na arrecadação do Estado, menos receita
o governo tem. Isso faz com que, nos próximos anos, não haja possibilidade de novos investimentos, continuando em crise. Mas vamos supor que todo esse modelo se resolva, que as reformas feitas e que essas reformas vão fazer com que o déficit público se reduza, a reforma da Previdência, em tese, vai diminuir o déficit público, vai vir aí a reforma tributária, e a partir dessas reformas a economia passe a crescer, não adianta, porque o teto de gastos é uma emenda constitucional que é difícil de ser modificado e ele está limitado a 20 anos, ou seja, se nossa economia entrar em voo de cruzeiro, começar a aumentar, começar a crescer bastante durante os próximos anos, não adianta, porque nós não vamos poder fazer investimentos. Nós não vamos poder construir hospitais, não vamos poder construir escolas públicas, né? Porque privadas podem. Públicas, não vamos poder construir estradas, a não ser que se privatize. Enfim, o Estado não vai poder fazer investimentos. Nós vamos depender, então, desse modelo de captação de recursos privados e da iniciativa privada para fazer os investimentos na economia. Bom, não há como haver desenvolvimento sustentável sem melhoria da infraestrutura. Imaginem, por exemplo, que a gente continue crescendo com o agronegócio, como ele cresce, como sendo das principais fontes de exportação do Brasil, um dos maiores responsáveis pelo nosso baixo crescimento. Assim, o que há de crescimento no Brasil ainda se deve ao agronegócio, mas sem investimento, por exemplo, em infraestrutura, como que se escoa essa safra? Como que a gente vai conseguir atingir o desenvolvimento econômico pleno sem investimento do Estado? Não há país no mundo, nem os Estados Unidos, que é o berço dos países liberais, em que o Estado não faça investimentos mínimos, né? Enfim, então, menos Estado, ele é fundamental, é importante que o Estado seja reduzido, mas há situações, há investimentos que só são feitos pelo Estado. E a emenda constitucional 95, ele limita esses gastos durante 20 anos. É fundamental, então, sim, que haja um limitador de teto de gastos, segundo a lógica de que não pode haver déficit público. É fundamental que haja dispositivos que não permitam que o governo extrapole esses gastos mais do que deve extrapolar. Agora, colocar isso numa emenda constitucional que é difícil de ser mudada e com previsão para 20 anos, pode fazer com que daqui a pouco tempo nós tenhamos crescimento econômico limitado que o crescimento econômico seja limitado por esse teto de gastos. Então, ele que veio para limitar o excesso de despesa, pode limitar o crescimento econômico. E aí nós perdemos o crescimento sustentável, né? ou um desenvolvimento sustentável da economia. A questão pede para comentar sobre a necessidade de financiamento atual do setor público e quais as suas tendências frente à política fiscal atualmente definidas, né? E pede para comentar de maneira suplementar como está o comportamento da dívida pública bruta e os serviços dessa dívida. Bom, essa resposta ela precisa que a gente examine alguns dados, né? Então, são respostas diretas e objetivas. Não é uma resposta analítica, tá? Não é uma resposta que pede para que a gente faça alguma reflexão a respeito disso. Ela é direta, tá bom? Então, eu vou... Existem algumas cartas de conjuntura do IPEA, me parece que o pessoal do curso recebeu uma carta de conjuntura do IPEA, e aí são elementos que a gente precisa buscar nesses dados. Bom, ele primeiro fala, comente sobre a necessidade de financiamento atual do setor público. Necessidade de financiamento do setor público é um conceito, esse conceito... ele tem uma fórmula, vocês devem ter aprendido essa fórmula de como é que se define essa necessidade de financiamento do setor público. E aí o dado atual ele é o seguinte, bom, em 2019 existe uma trajetória de redução dessa necessidade de financiamento do setor público. E essa necessidade de redução é porque o Estado tem deixado de gastar, né, nos últimos anos. Quando a gente olha para a necessidade de financiamento do setor público, a gente vai perceber que
essa necessidade de financiamento do setor público, ela de 2018, né, do primeiro semestre de 2018 para esse ano, ela caiu de 0,4% do PIB para 0,2% do PIB, tá? Então ela reduziu. Isso percentuais em relação ao PIB, tá bom? Isso mostra que o governo central tem diminuído, né, o seu déficit. Lembrando, a necessidade de financiamento do setor público é a necessidade de financiamento do seu déficit, ok? É a necessidade de financiamento da sua diferença de orçamento, né? Isso porque o déficit ele caiu de 0,9% do PIB para 0,7% do PIB. Agora, lembrando, o déficit caiu de 0,9% para 0% do PIB, isso é uma vantagem também, porque o PIB ele cresce, né? Então, assim, mantendo tudo constante, o PIB cresceu muito pouco, mas cresceu. Então, essa redução significa dizer que o PIB aumentou e o percentual diminuiu. Então, o governo nesses últimos anos, depois da saída do governo da Dilma, tem feito o dever de casa nessa redução. O dever de casa que ele se propôs a fazer, que era a redução do déficit público, né? Então, esse déficit caiu de 0,9% do PIB para 0,7%, tá? O déficit nominal ele caiu, ele foi mais intenso ainda, né? Porque o déficit primário ele não considera o pagamento de juros, o nominal ele considera. Então, o déficit nominal ele caiu de 6,5% do PIB no primeiro semestre de 2018 para 5,3% do PIB em 2019. Então, isso mostra que as despesas com juros elas se reduziram drasticamente, né? Essas despesas saíram de 6,1% para 5,2% do PIB. Né? De 6,1% para 5,2% do PIB. Tá bom? Muito bem. Esses déficits eles ainda estão muito elevados. Bom, a LDO previu um déficit primário para 2020. A LDO de 2020 previu um déficit primário para 2020 de 124,1 bilhões de reais. Tá? Isso para o governo central. Ok? Considerando Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Tá? Bom, esse valor ele está previsto na LDO e a LDO ela é enviada em abril, até o dia 15 de abril, para o Congresso Nacional. Bom, esse déficit primário ele é o resultado negativo nas contas do governo sem o pagamento dos juros da dívida. Esse valor ele representa uma alta considerada à previsão original que estava lá na LDO de 2019, que era de 110 milhões, do resultado negativo para 220, tá certo? A lei, a cada ano, ela traz previsões para 3 anos subsequentes, tá? Então, em relação à LDO de 2019, a proposta para 2020, ela reduziu a meta de superávit, ou seja, aumentou o déficit primário, né? Dos estados e dos municípios também, tá? Não só do governo central. Isso teve impacto nos estados e municípios também, tá bom? Muito bem. Bom, a meta das empresas estatais ela aumentou muito pouco, né? Ela foi de 3,7 bilhões para 3,8 bilhões, tá? O texto da LDO ele prevê um déficit primário de 68,5 bilhões para o governo central em 2021, vejo que cai bastante, e de 31,4 bilhões para 2019 ou 2022. Lá em 2019, o déficit de 2021 era de 70 bilhões e 2022 não tinha uma previsão de déficit. Então há uma perspectiva aí de melhora na economia e que em 2021 o déficit seja menor do que o previsto em 2019. Tá certo? Bom, o governo ele é obrigado a botar esse déficit, a previsão do déficit orçamentário na LDO, por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E o Congresso tem que aprovar a Lei de Diretriz Orçamentária até julho, para que essa lei direcione
a elaboração do orçamento do ano seguinte. Tá? Muito bem, em relação à execução orçamentária, ao contingenciamento, né, a gente já teve um contingenciamento de 2,181 bilhões, né, no orçamento federal. Bom, esse orçamento ele teve poucos impactos no início do ano no Poder Executivo, porque ele foi tirado da reserva de contingência. Então houve uma preocupação para que esse orçamento não fosse tirado diretamente dos ministérios, mas sim da reserva de contingência. Tá? Muito bem.